Fala aí, galerinha! Tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Eu estava olhando aqui pro piloto, né, porque eu tinha esquecido ele lá fora ali do estúdio de gravação. E eu falei, pô, tô com o piloto na mão? Coisa estranha. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu quero saber o seguinte, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, professor, eu tô estudando pra caraca. Ué, normal. Você tem que estudar muito. Ai, eu tô ficando potenso. Você tá achando que sua vida vai ser tranquilona quando você entrar lá pra instituição militar que você deseja? Ai, tenente, não vai ser tranquilo, guerreiro. Você vai ralar pra caramba, cara. Você vai ter que, além de estudar muito, você vai ter compromisso com a atividade física, você vai ter função colateral, a gente chama assim, tá dentro das Forças Armadas. Então, cara, você vai ter muita coisa pra fazer. Na Marinha a gente chama de faina. Você vai ter muita faina, muita coisa pra fazer. Ah, tenente, mas eu não quero ser militar. Eu tô acompanhando o seu canal porque eu quero fazer uma faculdade federal, tal. Você tá achando o quê? Que lá também vai ser tranquilo? Guerreiro, entenda o seguinte. Essa coisa toda que está passando hoje é só uma preparação, tá te preparando para coisas mais hards no futuro, coisas mais difíceis, tá? Então você vai estar com certeza no futuro preparado se hoje você não fizer corpo mole, beleza? Tenente, o que a gente vai fazer hoje? Dando continuidade à nossa playlist da AFA, a gente vai estar matando a questão de número 54. Ih, guerreiro, eu esqueci de tirar o som do celular. Eu vou dar um pause aqui para botar esse cara para vibrar e já volto já, só um momento. Então vamos lá, acabei de botar aí porque esse som de WhatsApp, sei lá o que, de notificação, acho que nem foi WhatsApp, foi alguma notificação do celular aí. É horrível, né? Mas vamos lá, tenente, hoje a gente então vai estar fazendo a questão de número 54, afirmativo, tá? Do concurso AFA 2019/2020. Não é o concurso desse ano não, a gente está em 2020, né, fazendo um concurso para entrar em 2021, ou seja, o concurso desse ano que já teve foi o AFA 2020/2021, então a gente está fazendo a prova do ano de 2019 para a entrada em 2020, beleza? Tenente, essa questão aí de número 54 trata de quê, guerreiro? Uma questão bem light, bem tranquila, se você souber o conteúdo, tá bom? É uma questão que fala sobre torque, né? Você precisa ter o conhecimento de torque. Ai, tenente, eu nunca escutei nenhum professor meu de física falar sobre torque. Calma aí. Torque, tá? Pode ser substituída essa palavra por outra. Que outra, tenente? Muitos professores utilizam isso aqui, ó, momento angular. Então, se você não estudou torque, provavelmente o teu professor de física, né, do cursinho ou da escola, ele utilizou o nome momento angular. Torque é mais utilizado no ensino superior. Eu curto mais utilizar a palavra torque do que momento, tá? Mas você vai ver eu misturando isso de vez em quando eu estou explicando. Tenente, o que eu preciso saber sobre torque? Olha o motoqueiro fantasma. Tá de sacanagem, guerreiro? Me deixa em paz. Vamos lá. Tenente, o que eu preciso saber sobre o torque? Guerreiro, primeiro passo, existe uma equação que a gente utiliza para determinar o torque, tá, em um corpo, momento angular. Mas assim, eu já tenho outros vídeos, né, sobre... eu resolvi assim, umas 2 ou 3 questões já sobre torque num concurso da EFON, tá? Então tem uma playlist da EFON aí, se você procurar, você vai encontrar no canal. Tá tudo muito organizado, eu sempre boto lá revisão de qual assunto, tá? Então procure lá. Mas assim, o torque é a medida da eficiência, tá, que uma força tem em rotacionar um corpo. De novo, o torque é uma medida da eficiência de uma determinada força em rotacionar um corpo em torno de um eixo. Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem aqui, ó, uma barra e ela está presa de alguma forma aqui, ou melhor, temos um parafuso, e aí a gente quer pegar aqui, ó, uma chave de roda, tá? Encaixou aqui no parafuso, e a gente quer girar esse parafuso. Note que esse cara aqui, a gente normalmente chama de eixo, ou ainda, alguns vão chamar isso de polo, onde está o parafuso. Se eu aplico, por exemplo, uma força nessa posição, uma força F, tá? Vetor, força, note o seguinte, essa força está sendo aplicada a uma determinada distância do polo. Se eu quero calcular, determinar a eficiência dessa força em girar
em girar essa nossa barra ou girar ainda o parafuso, eu preciso pensar no seguinte, ó, o torque, que a gente pode utilizar ou essa letra aqui, ó, para o torque, ou a letra M para o momento. Eu vou utilizar M porque eu acho que é mais comum os professores pensarem em M, tá? Então, o momento, tá, angular ou o torque vai ser dado pelo valor da força multiplicado pelo braço de alavanca. Esse D aqui, na física, a gente vai chamar de braço de alavanca. E aí, guerreiro, tem uma coisa que é bem importante. Por definição, esse teu braço de alavanca, né, que é essa distância do eixo até a linha de aplicação da força, ou aplicação da força, essa distância tem que fazer um ângulo de 90 graus com a força. E eu já vou te dar um outro exemplo depois para fixar isso bem. Então, sendo essa distância D, né, fazendo um ângulo de 90 graus com F, basta calcular FD, né, para encontrar o momento. Vale lembrar o seguinte, momento, quando a gente tem uma força que produz um momento no sentido, gira no sentido horário, a gente costuma adotar um sinal negativo, tá, no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, a gente teria um momento positivo, tá? Beleza. Tenente, mais o que de informação a gente pode ter? Ah, vamos supor o seguinte então, que a gente tenha aqui, ó, vamos supor que eu tenha essa mesma situação, um parafuso, tá? E aí eu tenho isso aqui, ó. Vamos com calma. Isso aqui. A força agora, olha aqui, pessoal, é uma força que está inclinada. Ai, tenente, isso aí que me rebenta, eu tenho muita dificuldade nisso. Não, você vai ver que isso é tranquilo, tá bom? Tenente, e agora, como é que eu faço para calcular o momento, né? Se essa força ela está inclinada? Meu amigo, o momento é o valor da força ainda, tá? Só que agora eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho que multiplicar por uma distância D. Que distância D é essa? Aí tem aluno que ele vai pensar assim, ah, a distância é essa aqui, ó. Daqui, né? Da onde está sendo aplicada a força até, olha o aluno pensando, essa distância da onde está sendo aplicada a força até o eixo, né, o polo, vou chamar de O. Não, cuidado, não. A gente tem que ter em mente, dentro do coraçãozinho, que a distância D que a gente vai colocar aqui, guerreiro, é na verdade essa distância aqui, ó, entre a linha de ação da força e o eixo, mas ela tem que ser uma distância que faça um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força, lembra? Então, por exemplo, se eu penso assim, ó, essa linha aqui, nesse momento, não está fazendo 90 graus, ó, ela não faz 90 graus com a linha de ação da força. Ela não faz 90 graus. Tenente, como é que eu faço para tornar essa distância, né, com um ângulo de 90 graus com a força? Eu tenho que girar essa linha aqui, ó. Então, ó, eu vou andar para cá de tal forma, ó. Opa, eu acho que agora tá bonito, hein? Note que agora essa distância D, essa aqui, ó, ela está fazendo 90 graus com a linha de ação da força. É essa distância que eu tenho que descobrir. Eu tenho que saber quanto vale esse cara. Só que aí eu não vou mentir para você, tá, guerreiro? Normalmente, você vai precisar, para resolver isso, do valor, né? O cara às vezes vai te dar isso aqui, ó. Ele às vezes vai te dizer quanto vale essa, vou botar de azul para não te confundir. Às vezes o cara vai te falar isso aqui, ó, quanto vale esse valor aqui, ó. Tá? Vamos supor que ele diga pra gente que isso é B. Isso vale B, é uma distância B. E aí, guerreiro, sabendo B, eu vou precisar saber esse ângulo aqui, ó. Né? Vamos chamar de θ. Se eu sei o valor de B, porque ele normalmente dá o B, né? Para te confundir. Porque o aluno vai querer jogar o B aqui, mas não é o B. Você tem que saber essa distância D que faz 90 graus com a linha de ação da força. Linha de ação da força é quando eu complemento a força, né? Seja para cima ou para baixo. Eu faço um pontilhado aqui, tá bom? Na direção da força. Então, eu tenho que achar uma relação de B com... Na verdade, eu tenho que saber quanto vale o D. E aí o D vai ser uma relação de θ com B. Se você parar para pensar aqui com o Tenente Peçanha, a gente tem um triângulo aqui, ó, retângulo. Sério, Tenente? É claro. Olha aqui, ó.
Vê se não é isso que a gente tem. Ó, o desenho não ficou muito perfeito, né, mas é isso. Né? O de cima está muito melhor do que o de baixo. Então eu quero saber essa distância D. Eu sei que eu preciso desse ângulo θ, né? E ele me deu B. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale D em função de B e θ? Se você parar para pensar comigo, o B é a hipotenusa, né? Tá oposto a 90. E esse D é o cosseno de θ. Então, se eu escrever aqui, ó, cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ, tenente? Cosseno de θ é igual a D sobre B, que é a hipotenusa. Logo, quanto vale D? O D é o B cosseno de θ. Para essa situação, o D, né, que eu encontrei, vai ser FB cosseno de θ. Tá bom? Então, assim, o que eu estou te ensinando aqui, é como resolver o problema de encontrar esse D. Agora, ai, engasguei. Loucura, rapaz, fiquei doido aqui. Agora, existem professores, né, que vão ensinar para o aluno o seguinte, já uma equação pronta para o momento. O que ele diz, professor? Momento é FD seno θ. Não sei se você escutou isso aí, algum professor teu falando sobre isso, né? Momento é FD seno θ. Ele diz que o θ é o ângulo entre F e D. Então, por exemplo, aí tem professor que ele, ao invés de pensar nesse D aqui, que é o que é mais importante, se você está estudando para concursos que são mais difíceis, cara, guardar a equação assim, eu não julgo muito interessante, tá? Aí é critério seu, mas estou estudando para o IME, para o ITA, tenente, estou estudando para a AFA, EFON, Escola Naval, SpaceX. Ô guerreiro, para de palhaçada. Gravar essa fórmula assim não é a melhor maneira, porque existem problemas, por exemplo, como esse aqui da AFA que a gente vai resolver, que se você só, eu sei essa fórmula, você vai errar a questão, tá? Você tem que entender que o momento é dado pela força multiplicado pela distância. E essa distância é o que mesmo? Esse braço de alavanca, essa distância, é a distância que faz, né, que sai do eixo e chega na linha de ação da força fazendo um ângulo de 90 graus. Então essa é a distância daqui, tá bom? Então tem professor que ensina para o aluno o seguinte, ó, vamos supor que a gente tenha um parafuso tal, e aí existe aqui uma força F inclinada. Aí o professor ensina o seguinte para o aluno, ó, o ângulo aqui, ó, θ é esse aqui, entre a força e a barra. Pô, mas aí fica muito vago para o aluno isso, né? Se cair um problema bem diferente disso aqui, né? Aí o aluno sofre. Aí o cara fala o seguinte para o aluno, ó, grava isso aqui, ó, que D é essa distância da força até o eixo, θ é o ângulo entre a força e a barra, pô, e aí o aluno ele fica meio que perdido. Então, guerreiro, de verdade, isso aqui não é a melhor opção se você está estudando para concursos bem que exigem de você um raciocínio mais apurado. Então, tá aqui, ó. Tá estudando para IME, ITA, Escola Naval, AFA, EFON, SpaceX, até SpaceX. É importante se você guardar isso aqui desse jeito, tá bom? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Nesse momento, eu vou apagar o quadro e a gente vai matar a questão do número 54 sem perder muito tempo, beleza? Não vou perder tempo, hein? Vem comigo, vem. Então vamos lá, galerinha. Nesse momento, quadro já apagado, já coloquei já também aqui a figura da questão 54, né? Coloquei as opções A, B, C e D, que serão as opções que a gente vai analisar, tá? Note, lembra que eu falei com você? Que sabendo resolver momento, né, torque, do jeito que o professor aqui, ó, Tenente Peçanha falou, você consegue resolver com tranquilidade essa questão da AFA. Se você só gravou, que momento é FD seno θ, muito provavelmente você não resolveria essa questão. Vamos lá então. Nesse momento a gente vai estar lendo a questão de número 54. Ela diz assim: uma força vertical de módulo F atua em um ponto P de uma alavanca rígida e homogênea que pode girar em torno do eixo O. A alavanca possui comprimento D entre os pontos P e O e faz um ângulo θ com a direção horizontal, conforme a figura abaixo. Estamos aí observando a figura. O que ele fala mais? Ó, a força F gera, assim, um torque sobre a alavanca. Note que ele utiliza a palavra torque, né? Como o Tenente Peçanha prefere também utilizar. Então, a força F gera, assim, um torque sobre a alavanca. Considere uma outra força G de menor módulo possível,
que pode ser aplicada sozinha no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Nessas condições, a opção que melhor apresenta a direção, o sentido e o módulo da força G é... Vamos lá. Daqui a pouco vai passar aqui o carro de não sei o que, irmão. Tá gritando já de longe. Mas, se você quiser comprar, não sei se é alho, não sei se é peixe, meu irmão. Mas o cara vai passar gritando. Mas não se incomode não, eu vou continuar dando minha aula, safo? Vamos lá. Tenente, o que eu tenho que pensar aqui, ó? A gente vai ter que analisar o seguinte. Essa é a situação original, né? Ele diz pra gente que essa força F é aplicada no ponto P, né? De uma barra aqui, de uma alavanca. E aí vai produzir um torque. Então, vou até utilizar o T de torque. Né? O tal, a letra tal aqui de torque. E ele diz que essa força F produz um torque, né? Nessa barra em relação ao eixo O. Então, ela gira em relação a O aqui. E ele diz o seguinte, ó. Eu quero saber qual a opção aqui, né? Que vai me permitir produzir o mesmo torque que essa figura original, a força F, produz. Então, de novo, ele quer saber qual das opções aqui, né, qual é a opção que você vai poder ter o mesmo torque da figura original. Então, o primeiro passo é saber qual é o torque dessa figura, né? Qual é o torque realizado pela força F? Torque você aprendeu com o Tenente Peçanha. Mas, Tenente, é F descendo θ. Para de palhaçada, guerreiro. O que Tenente Peçanha não te ensinou isso, não. Eu te disse o seguinte, torque é sempre o valor da força multiplicado pelo um braço de alavanca, não é isso? Pela uma distância D. Só que essa distância D, o Tenente Peçanha falou que tem que ser a distância o quê? Que faça 90 graus, faz 90 graus com a linha de ação da força. Note que para te confundir, ele já botou um D aqui para causar um certo desconforto em você e você achar que esse D é a distância da fórmula, mas não é. Então, vamos fazer o seguinte. Tenente, o que eu tenho que pensar? Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou chamar de D', para não confundir com esse D, beleza? Então, eu preciso aqui multiplicar o valor dessa força por uma distância D que faça 90 graus com a linha de ação da força, uma distância D'. Né? Tenente, essa distância aqui não faz 90 graus com a força? Não, pô, não faz não. Aqui, ó. Esse D, se a gente for analisar, faz um ângulo aqui que não vale 90 graus. Mas, preste bem atenção. Essa distância D sempre sai, né? Eu posso pensar numa distância saindo do eixo até a linha de ação da força. O primeiro passo é saber onde está a linha de ação da força. Aqui, ó. Basta fazer um pontilhado. Ó. Essa é a linha de ação da força. Eu acho que ficou muito fácil perceber que aqui, ó, esse cara aqui, já que a força está na vertical e essa linha aqui é uma linha horizontal, a gente já tem aqui, ó, 90 graus. Daqui para cá, ó, essa reta com essa fazem 90 graus. Ou seja, a distância que eu tanto busco, D', tá aqui, ó. É essa distância D'. É a distância entre o eixo e a linha de ação da força. Uma distância que faça 90 graus. Ah, tenente, então o que a gente vai ter que fazer? Ué, pensa com o tenente. A gente tem aqui um triângulo, né? Ó, um triângulo, rapidinho aqui, ó. Um triângulo, 90 graus. Esse D' é quem eu preciso aqui. Eu sei que aqui é θ e eu sei que isso aqui vale D. Logo, quem é D'? D' não é o cosseno de θ? Então eu posso escrever que o torque da figura original é F vezes, ó, D cosseno de θ. Beleza? Porque o D' é igual ao D cosseno θ. Caraca, tenente. Tenente, entendi porque guardar aquela fórmula FD seno θ pode causar problema. Pode causar sim problema. E você não conseguir resolver a questão. Então, é isso aqui. Eu estou atrás desse torque. Desse valor aqui de torque. É isso aqui. FD cosseno θ. O que a gente tem que fazer então? Buscar nesses desenhos, tá? A mesma força, né? Ou melhor, o mesmo torque produzido aqui tem que ter em alguma dessas aqui. Só que só deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que ele fala de importante. Ó. Considere uma outra força G de menor módulo possível que pode ser aplicada sozinha no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Então é isso mesmo. Ó. Nessas condições, a opção que melhor apresenta, né,
Tá? Deixa eu te dar um bizu, guerreiro. O torque, né, que a gente tem aqui, causado pela força F, ele não tem só módulo. Não. Ele tem um certo sentido. Tem sentido, tenente? Sim. Note o seguinte, se esse aqui é o eixo, já me avisou que a bateria está acabando. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Ah não, foi a bateria do computador. Vem comigo. Vem com o tenente. Eu tenho que pensar no seguinte, essa força F, ó, se aqui é o eixo, a força F aplicada aqui, o que ela faz? Ela faz girar no sentido quê? No sentido horário. Então eu tenho que pensar aqui de cara no seguinte, qual força aqui vai girar no sentido anti-horário? Porque se tiver alguma força... Agora é o celular. Meu Deus do céu. Vou dar uma paradinha e a gente já volta. Fui! Então vamos lá, a bateria do celular já está carregando aí, o celular está carregando e está gravando ao mesmo tempo. Tenente, então a gente tem que pensar, né? Só disse que essa força F produz um torque no sentido horário. Eu tenho que ter de cara uma força que vai produzir no sentido horário também. Por exemplo, essa produz no sentido horário? Sim. Essa no sentido horário? Sim, né? Aqui, ó, vai fazer a barra descer. Essa, sentido horário, ok. E, tenente, essa força G está gerando no sentido anti-horário. Então a letra D não pode ser a força G que a gente está procurando, porque está gerando no sentido anti-horário. Então não vai produzir o mesmo torque que esse cara aqui, porque, novamente, o torque, né, que uma força produz numa barra, numa alavanca, não tem só um módulo, não. A gente tem que levar em consideração o sentido de rotação, beleza? Tenente, então a gente fica com as opções A, B e C, né? O que a gente vai fazer? Vamos aqui por partes, vamos pegar a letra A, né, e vamos ver qual é o torque que essa força G está produzindo, tá bom? Lembra do bizu? Tenente, a gente deu o bizu, né? A gente sabe que para calcular o torque desse cara, vamos aqui, ó, pensando na letra A, para calcular o torque dessa força G, ó, o torque dessa força G vai ser dado por quem, tenente? Pelo valor da força, que é G, multiplicado por uma distância d', não é isso? Note que a distância entre O e P é a mesma barra, vale D. Essa distância aqui, ó, é D, tá bom? Isso aqui vale D. Mas eu não estou afim desse D, eu estou afim de um D' que faça 90 graus com a linha de ação da força. Então, de cara, o que a expressão vai fazer? Desenha aqui a linha de ação da força, ó. Tanto para cá, eu posso desenhar também para cá. Tá bom? E aí, o que a gente pode perceber? O que a gente pode... Ficou meio torto aqui, ó. O que a gente pode perceber? Que do eixo O até a linha de ação da força, se eu for desenhar essa distância D, né? Ó, para fazer 90 graus, eu tenho que, já que isso aqui está na horizontal, eu vou traçar uma vertical aqui para cima, ó. E aí a gente percebe que surge aqui, ó, o D' que eu estou procurando, que é a distância entre o eixo até a linha de ação da força fazendo 90 graus. Então, tenente, a gente precisa saber quanto vale esse D'? Sim. Só que aí de cara eu já percebo, eu acho que você também, que surgiu o quê? Surgiu aí pra gente um triângulo retângulo, né? 90 graus. Aqui é o D'. Aonde está o nosso D? Aqui é o D. E aqui existe um ângulo θ, ó. Opostos pelo vértice. Aqui o θ. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é D'? D' agora, né? Aqui é a hipotenusa. D' está oposto. Então D' é o D seno θ. Então, tenente Peçanha vai dizer aqui, ó, que é G vezes D'. Mas, de cara, o G, ele já me falou que vale F secante de θ. E aí eu vou multiplicar pelo D', que vale D seno θ. Ah, tenente, esse torque é igual a esse? A gente tem que fazer uma manobra ali na trigonometria, né? Lembrar aqui que secante... Quanto vale a secante, tenente? Secante de θ. Secante de θ, guerreiro, vai ser 1 sobre cosseno de θ. Vezes D, vezes seno de θ. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto dá isso aqui? Seno sobre cosseno, tangente, não é isso? Então ficou FD, tangente de θ. Tenente, esse torque é igual a esse? Não, pô. FD até que são iguais, mas aqui tem cosseno de θ, ali tem tangente. Então não pode ser a letra A. Já excluímos, então, essa opção. Tenente, temos letra B e letra C. Guerreiro, vamos pensar na letra B aqui, ó. Na letra B? Vem com o Tenente Peçanha, vamos lá?
Para a gente fechar aqui, ó. Tenente, a gente está a fim de quê? De descobrir agora o torque de G aqui também, né? Esse torque de G vai ser dado por G vezes aquela distância linha que faz 90 graus com a linha de ação da força. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, guerreiro. Está muito claro para a gente que, ó, essa distância aqui, ó, essa distância é a distância que a gente está procurando, né? É a distância entre o eixo até a linha de ação da força, que faz 90 graus. Esse é o D'. E aí, se a gente parar para pensar, está parecido com esse cara aqui, né? Então, ó, a gente tem um triângulo retângulo, esse cara é o D', aqui está o D, e aqui tem um ângulo teto. Não é isso? Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Vou escrever que o G, ele falou que o G equivale FC seno de teto. Não é isso? F seno de teto. Vou multiplicar por D'. Cuidado, hein? Quem é D', tenente? D' é essa distância. Logo, o nosso D' vai ser dado pelo cosseno de D cosseno θ. Então, ó, D cosseno θ. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pode ser a resposta? Eu acho que você já sabe que não, né? Percebeu que não. Por quê? Aqui eu tenho FD cosseno θ. Ali eu tenho FD seno θ cosseno θ. A gente tem alguém a mais aqui que é o seno de θ. Tenente, letra B, não podemos marcar? Com certeza não. E aí a gente agora só resta a letra C, né? Vamos analisar a letra C? Deixa eu só apagar aqui, ó, porque eu estou sem espaço ali. Vamos fazer a letra C aqui. Tenente, como é que eu vou fazer a letra C? Guerreiro, da mesma maneira que a gente analisou, tá, as outras opções. Vamos lá. Tenente, o que eu tenho que pensar? Pô, a letra C. Eu quero calcular o torque de G para ver se bate com isso aqui. O torque de G é a própria força G multiplicado pela distância D', que é a distância do eixo a... Tô falando isso várias vezes para ver se isso entra na tua cabeça, hein, guerreiro? Não dá mole. Curte, cara, não falei ainda. Já assinou o canal? Ai, não assinei, porra. Para de palhaçada, guerreiro. Assina esse canal, curte esse vídeo, compartilha, guerreiro. Vamos fazer esse canal crescer. Tô com 160 inscritos aí, hoje, atualmente hoje. Pô, gostaria muito. Atualmente hoje foi boa, né? Mas hoje, exatamente hoje, estou com 160. Vamos tentar chegar a 200, aí depois 300. E, pô, irmão, vamos fazer o canal aí do Tenente Peçanha crescer. Física com Tenente. Vamos lá. Tenente, então esse D' é o que? É a distância daqui, né, do eixo, até a linha de ação da força, que faça 90 graus. Então, bizu. Vamos procurar aqui, ó. Aqui é o ponto P, né? Vamos lá. A linha de ação da força tá aqui, ó. Fazendo um pontilhado para cá, vou fazer um pontilhado para cá. Aonde será que a gente consegue fazer 90 graus? Será que aqui, ó? Aqui eu faço 90 graus? Claro que não, aqui vai ser um ângulo todo estranho, né? Mas eu percebo, aqui, ó, que ele já me deu, dizendo que daqui até aqui, ó, quando eu chego na força, tem 90 graus. Então, note o seguinte, que daqui para cá é a distância D' que eu quero. Só que esse D' está batendo com o próprio D, que é a distância de O até o ponto P. Então, o D' que eu procuro é o próprio D. Sendo assim, o que a gente pode afirmar? Que o torque de G vai ser dado por G, que é F cosseno θ, multiplicado por D', que é o próprio D. Logo, FD cosseno θ. Esse torque aí, que a gente encontra na letra C, bate com o torque da figura original. Exatamente igual, né? Tenente, o que você vai fazer agora? Agora, guerreiro? Agora eu vou fechar isso aqui, vou me despedir de vocês, porque eu preciso fazer outras paradas. Vou gravar outros vídeos aí para deixar na ponta da agulha. Guerreiro, Vamos lá. Tenente, o que eu preciso fazer? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu o vídeo, pô, dá um like aí, né? Visualiza, compartilha isso com os colegas de cursinho, né? Vamos fazer esse canal crescer, guerreiro, tá? Mas é com muita satisfação, né, que eu tô gravando esses vídeos. Eu sei que eu tô ajudando uma galera aí, o pessoal tem falado comigo, pô, Tenente, não para de gravar não, pô, continua gravando os vídeos aí, sua didática é boa. Então, eu fico feliz em estar contribuindo com os teus objetivos e sonhos, beleza? Sem mais delongas, eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha, guerreiro? Sim, eu sou o Tenente Peçanha, do canal Física com o Tenente. Fui!